criança e do adolescente. E na volta tem a Família Pergunta. Segura aí que eu nem fui, já tô voltando. Nós estamos no momento A Família Pergunta. Aqui, responsáveis por crianças e adolescentes vão poder tirar dúvidas com especialistas. Você manda a sua pergunta para a gente pelo e-mail educatvAlerj@gmail.com e nós vamos encontrar um profissional para te dar a resposta. Hoje quem pergunta é Cristina Barbosa Bastos, mãe da Monique e da Marcele. E quem responde é o psicólogo, professor universitário, gestor de carreiras, Eliseu Neto. Muito bem-vindos ao programa. Pode começar, Cristina. Eu queria saber se tem algum meio, alguma forma que a gente perceba se o adolescente não foi induzido ou influenciado na escolha da profissão na época de vestibular. Acho que não existe ninguém que escolha uma profissão sem ser influenciado. Porque toda a percepção que a gente tem de mundo, ela é influenciada. Então, a maneira que o pai e a mãe olham para a televisão ou tratam... Eu sempre, quando eu vou dar palestra, falo uma brincadeira da lembra da minha avó, que quando tocava a campainha lá em casa, minha avó, quem é? Ela dizia, não é ninguém, é o padeiro. E quando ia o médico dela em casa, ela fazia eu botar os tênis. Isso já influencia a maneira, eu sou psicólogo, né? Eu estou na área da saúde e quando você vai ver depois influencia, quer dizer, a maneira com que os pais olham o mundo sempre vai influenciar os filhos. E por isso que é importante, durante o processo de orientação profissional e de escolha de carreira, que se fale sobre isso. Porque a escola hoje, ela ignora isso totalmente, né? Escolher profissão é como se eu fosse lá ver ali os aspectos práticos. Os meninos me falam assim, o que vai me dar dinheiro? E não existe. Se tivesse a profissão que dá dinheiro, todos os orientadores profissionais estariam fazendo ela e ganhando muito dinheiro. Mas não é só dinheiro. A profissão, ela pega um monte de outros aspectos. É claro que existem influências patológicas. Eu acho que hoje em dia a questão financeira é muito patológica. E isso é uma tristeza que eu tenho, mas há 12 anos atrás, 10 anos atrás, eu ia nas escolas e falavam. Eu vi os meninos escolhendo engenharia de petróleo. Eu falei assim, vocês estão fazendo um chute no escuro. O tempo médio de se formar em engenharia é 8 anos, o tempo médio de entrar no mercado é 4. Vocês não sabem como é que vai estar o mercado de petróleo daqui a 14 anos. Vocês não podem escolher profissão assim. Até hoje eu recebi e-mail de gente falando, pois eu tinha que ter te ouvido, eu não devia ter escolhido, porque olha aí, o barril do petróleo é embaixo, a crise da Petrobras. Então tem influências que são piores, mas não tem sujeito neutro, um sujeito livre. Então é importante falar de todas as influências. Nós temos 370 profissões diferentes, 56% das inscrições são em 6 cursos. Isso não é à toa. Metade dos jovens do Brasil não pensa igual. É porque nós temos ali aquelas profissões que todo pai e mãe vai ficar muito feliz, vai dar um presente, vai dar um carro, vai se orgulhar, e as profissões que são mais desvalorizadas. E às vezes aquele garoto tinha muito mais a ver com uma outra profissão, com outro curso, um curso técnico, ou com montar um negócio. Há um discurso muito grande que todo mundo tem que fazer faculdade, isso também é pressão familiar, né? Se você não faz faculdade, isso é uma loucura. Mas tem gente que não, que pode escolher uma outra coisa, arte, dança, e que são profissionais brilhantes e bem remunerados porque fazem o que gostam. Que fazem o que gostam. A gente saiu de uma época de profissões que davam dinheiro para uma época de profissionais que ganham dinheiro nas suas áreas. Eu sou criativo, inovador. Ótimo, né? Isso é uma grande mudança que a escola não entendeu, nem a sociedade, nem a mídia. A mídia fica toda hora, toda época que chega a época de... Eliseu, quais são as profissões do futuro? Quem são os profissionais do futuro? Essa é a pergunta. Próxima pergunta, Cristina. Você já até respondeu a minha segunda pergunta, né? No caso, nesse momento de vestibular, perante a crise que a gente está vivendo, né, até na educação, como a gente deve orientar as crianças, os jovens, que caminho seguir? Eu sou muito contra que se oriente só agora. Eu até já vim aqui. Sim, falamos sobre isso. Escolha profissional. Um livro meu que é para crianças de 6ª série. E eu tenho trabalhado politicamente muito isso, de que a escola entenda que a função dela
falar sobre projeto de vida, não só profissão, mas de quem eu sou, o que eu quero ser durante todo o percurso profissional. A aula de matemática tem que me ajudar a pensar sobre isso. Que a gente tem filosofia e sociologia, se ela não me faz pensar quem eu sou, o que eu quero. Deixar para o último minuto é apavorante. Hoje, 80% dos jovens que passam no Enem nunca vão trabalhar naquilo. Eliseu, deixa eu te pedir para dar uma dicasinha para ela, que pelo visto você tá nesse momento, né, com as suas filhas ou com uma das suas filhas. Eu já passei, tô passando por outra. Tá passando de novo. Momento. Pedir para você dar essa dica, que a gente tem 1 minutinho para encerrar. Eu acho que é fundamental, assim, ir visitar os profissionais, conhecer gente que atua naquela profissão, saber como é que é o concreto daquele dia, qual é a relação, qual é a dificuldade, como é que é o curso. Os cursos são muito imaginários. Como é que é o currículo, o que vai ser estudado, como é que funciona. Eu acho que isso aí é a principal dica. Conhecer a profissão de verdade. A escolha ela é muito fantasiosa. Ah, eu acho que medicina é assim, é assado. Como é que é lá no hospital, quando falta gás? Essa é a principal dica, é conhecer as profissões. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Sucesso aí com a sua filha. Obrigada e parabéns pelo trabalho, Eliseu. Volte mais, tem muita coisa pra gente conversar. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Uma vez um pescador. Todos os dias ele acordava cedo e saía para pescar. Mas um dia, quando ele estava lá no meio do mar, ele começou a ouvir uma voz. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, para cima, para baixo, não havia nada, não havia ninguém. Ele não pensou 2 vezes. Deu um grande mergulho e foi descendo, descendo, descendo. E dizem que até hoje ele é morador lá do fundo do mar. O namorado da sereia.